Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico chamado, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, e foi ter com Jesus de noite. E lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é da carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a presença de Jesus, a própria pessoa de Jesus, veio para mexer, veio para fazer uma revolução, entre aspas, não uma revolução humana, mas uma revolução no espírito. Jesus revela para nós a presença de um Deus que faz parte, é um Deus único, em três pessoas, o Espírito Santo. E é esse Deus, queridos, que vai fazer toda a diferença também para uma nova vida em cada um de nós. É esse Deus Espírito Santo que nós estamos já começando a falar dele, é que vai sustentar, é que vai fazer, vai ser a força de um povo novo, de um povo voltado totalmente para Deus. E não é fácil, queridos, aceitar certas verdades e principalmente se deixar conduzir pelo Espírito Santo, a nova pessoa que Jesus revela para nós na Páscoa. Nós estamos falando aqui, queridos, de uma pessoa chamada Nicodemos, um homem que acreditava em Deus, mas ainda não tinha o conhecimento, ainda não tinha a experiência de uma vida nova nesse Deus. E veio conversar com Jesus. E Jesus fala: se não nascer do Espírito, não verás o reino dos céus. Nascer do Espírito, querido, significa justamente nós nos colocarmos na mão de Deus e vivermos a vida nova no Espírito. Por exemplo, ontem nós falamos e meditamos sobre a misericórdia.
A misericórdia é uma palavra hoje, diria assim, difícil de se escutar, porque ela está escondida dentro do coração dos homens. São coisas do alto, são coisas e dons, diria assim, que ainda está bem escondido dentro do coração do homem. É esse renascimento que o Espírito Santo vai revelar para nós, queridos. Se tu não nasceres, se tu não modificares, se tu não aprenderes as coisas que vêm do alto, tu não verás o reino de Deus. A mesma coisa também é que de respeito, ontem a igreja recebeu o dízimo. Quando se fala em dízimo, né, meus queridos? Muitas pessoas tremem nas bases, muitas pessoas têm aquele choque, porque ainda pensam que o dízimo é dinheiro, é papel, é metal. Esse aí pensa como homem, diria assim, é da carne. O que é da carne pertence à carne, mas aquele que pertence ao Espírito já pensa como homem novo. É por isso que muitos não são dizimistas, porque ainda estão, olha, no nível da carne, da matéria, ainda não conseguiu se elevar, ainda não conseguiu subir às alturas de viver uma vida nova no Espírito de Deus. E olha essa verdade, queridos. Se tu não nasceres, se tu não buscares as coisas do alto, se tu não procurares, tu não verás o reino de Deus. Palavra de Jesus aqui, queridos. Não são minhas. É essa força, é essa revolução, queridos, que Jesus veio fazer. Ela é difícil para nós. Nós não conseguimos muitas vezes aceitar essas verdades e preferimos viver uma vida voltada totalmente para este mundo, totalmente segundo o desejo e a vontade do nosso coração. Nós nos reunimos muitas vezes para lutar contra esta verdade. Como diz aqui a leitura de hoje, da carta dos Atos dos Apóstolos, os reis da terra se insurgem e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu Messias. É essa revolução, queridos. Todas as forças do mundo se reúnem para lutar contra o Senhor Jesus. Mas Ele é vencedor. Ele é o glorioso e poderoso Senhor que modifica e que transforma a nossa vida. Ainda no exemplo do Ato dos Apóstolos, quando prenderam os discípulos, quando o povo se reuniu contra eles, eles permaneceram em oração. E o local aonde eles estavam tremeu. É a mesma coisa, querido, acontece hoje, quando nós falamos das coisas de Deus. A terra treme no coração do homem, muitos sentem o poder da verdade e eles estremecem. E eles passam a ouvir, eles passam a sentir a nova verdade, que é Jesus, nosso Senhor, o nosso Deus e Mestre. Portanto, queridos, que aprendamos hoje, primeira coisa, a viver no Espírito Santo, a descobrir esse Deus que quer nos elevar para uma vida nova, a vida do amor, a vida da misericórdia, a vida da compaixão, o testemunho diante dos homens, a viver em oração, olhando para esta sociedade, queridos. É uma sociedade que reza,
É uma sociedade que busca a Deus? É só olharmos o fruto dela. A violência, a falta de compaixão. Por aí se vê os frutos de uma sociedade. Mas a verdadeira sociedade é aquele que os homens fazem com Deus, quando nós nos reunimos e damos testemunho que através de Jesus e por Jesus, essa sociedade pode mudar, pode ser um novo povo. Isso vale também para as famílias, queridos. Quantas famílias não rezam, mas acreditam em Deus? Tem que subir, meus queridos, tem que abandonar a carne, tem que abandonar a matéria e viver na fé, viver no Espírito de Deus. Jesus é o próprio modelo para nós. Viveu entre nós na carne, mas não cometeu nenhum pecado, porque ele era totalmente envolvido, totalmente possuído e totalmente o ser, o Espírito Santo. Olhemos para Deus e nos alimentemos nesta verdade. A Eucaristia é o alimento que nos eleva, queridos. A Eucaristia é o alimento que nos transforma e nos dá vida nova no Espírito de Deus. Os filhos verdadeiramente que amam, os filhos verdadeiramente que vivem a vida nova no Senhor Jesus. Se não nascer pelo Espírito, tu não verás o reino dos céus. Palavras fortes de Jesus, porém suaves para aqueles que têm o coração aberto para essa novidade sublime e grandiosa que é o nosso Deus, Espírito Santo. Aproveite este momento, queridos, você que nos escuta, você que nos vê, olhem para esse Deus que se faz presente no meio de nós. Ontem ele entrou, estando as portas fechadas, e anunciou: a paz esteja contigo. Olha, meus queridos, que Deus amor é esse? As portas fechadas é o nosso coração muitas vezes que não quer viver e que não quer obedecer ao Senhor. Ele mesmo entra e anuncia a paz. A paz esteja contigo, a paz esteja no teu coração. Ele está dizendo que o Senhor Deus esteja dentro do teu coração e que Ele reine para sempre. Não se insurgem, meus queridos, não se rebelem, sejamos dóceis ao Senhor Jesus, sejamos dóceis ao Espírito Santo, o nosso Deus, amor.